Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta, a primeira de 2023. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 100 anos da Previdência Social no Brasil. Exatamente dia 24 de janeiro de 1923 foi sancionada a Lei Eloy Chaves, que se tornou um marco para a Previdência Social no país. Inicialmente era focada nas aposentadorias e pensões de funcionários das estradas de ferro de várias partes do país. E no programa de hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história. Vamos falar também sobre a reforma, as últimas reformas da Previdência Social, e também vamos falar sobre as expectativas e desafios da Previdência no Brasil. Lembrando que nós estamos gravando esse programa dia 24 de janeiro. Você vai assistir um pouquinho depois, mas a gente está gravando exatamente no dia do centenário dessa legislação tão importante para o nosso país. E para tratar desse assunto, nós recebemos dois convidados. Temos aqui o doutor Guilherme Radzevicius, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Guarulhos. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutor Guilherme. Olá, Eliane, eu que agradeço a presença e é muita honra estar aqui contribuindo com a TV Câmara. Nós recebemos também no programa de hoje o professor doutor Kaysô Beltrão, ele que é professor de Estatística e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e especialista na área de Previdência. Muito obrigada aí por ter aceito participar do nosso programa. Oi, o prazer é todo meu de estar aqui nesse evento, uma data tão importante para o país e para todos os trabalhadores, né? Tá certo? Então, vamos começar o programa conhecendo um pouquinho da história da Previdência. Eu vou destinar essa pergunta para o doutor Guilherme. Faz 100 anos aí que surgiu, foi sancionada a Lei Eloy Chaves, e a gente queria saber de onde que surgiu a ideia, né, naquele momento, como é que surgiu a ideia de criar uma caixa de aposentadoria e pensão ali para todos os funcionários daquele setor da área ferroviária. Como que surgiu essa ideia e como que a gente chegou até o nosso conhecido, famoso INSS, Instituto Nacional do Seguro Social? Bom, Eliane, a histórico da Previdência é um marco que eu sou muito apaixonado, porque o Decreto 4.082, de 1923, chamou-se Decreto do Eloy Chaves, né? A Lei Eloy Chaves, mas é um decreto. E, no momento, o Arthur Bernardes era o presidente desta época. E a gente acha que foi em 23, mas desde 1910, passada a Primeira Guerra, muitos trabalhadores, principalmente das ferrovias, da Companhia Paulista de Ferrovia, eles não tinham um seguro. Muitos trabalhadores faziam os seus trabalhos manuais, muito periculoso, e acontecia mortes. Então, a própria empresa de ferrovia, ela criava um fundo, uma caixa, vamos dizer assim, para que pudesse progredir e sustentar principalmente as viúvas desses operários. Então, o marco, a participação do Eloy Chaves veio pelo presidente dessa Companhia Paulista de Ferroviários. Como o Dr. Kaysô vai falar, ele trouxe muito da Caixa de Jubilações da Argentina, quando ele fez toda a sua viagem, Chile, Argentina, e trouxe isso para ter uma proteção social. Porque muitos trabalhadores, em 1923, pós-guerra, o que eles faziam? Eles tinham acidentes, não tinham seguro, às vezes até chegavam a óbito, e os próprios funcionários, eles faziam como se fosse uma poupança para sustentar as viúvas. Então, foi daí que começou, foi pela proteção social dos trabalhadores das indústrias de ferrovias. E isso foi estendendo para caixas dos Correios, depois as Santas Casas de Misericórdias, para que pudesse ter as proteções sociais, porque a gente estava numa época de pós-guerra, temos que lembrar isso.
Primeira Guerra Mundial, foi em 1910, vamos dizer aí, e muitas greves já desta época aí, pedindo essa proteção, exigindo essa proteção. Então, passado o decreto Eloy Chaves, nós começamos aí a criar uns novos institutos. Em 1930, por volta de 1930, nós conseguimos, depois das caixas, trazer os institutos, que eram os IAPIs, Aí, depois disso também, nós tivemos as construções. Isso é uma coisa legal de falar, porque a gente vai poder falar um pouquinho do fundo, né, dos princípios, aqui em 88, quando foi criados os IAPIs, Instituto de Aposentadorias e Pensões, pós as CAPs, muito do nosso dinheiro não tinha uma gestão tripartite, tá? Era um financiamento feito pelos empregados e pelo empregador. Em 1955, Brasília foi custeada por esse fundo. Para a construção hoje da nossa Brasília, onde estão os nossos representantes políticos, usou-se desde lá o dinheiro dos nossos trabalhadores. Então, esse histórico ele é muito, muito importante para que a gente entenda que com o INSS hoje, ele migrou, ele foi instituído, pegando todas essas caixas de assistências que depois viraram institutos de aposentadorias e pensões, e depois daí foi virando INAMPs, IAPTEC, e aqui na nossa cidade uma coisa também muito legal, que até hoje existe, é o CEMEG. Também isso foi tido pelas brigas da Previdência Social, pelas conquistas da Previdência Social. Também tivemos a Legião Brasileira de Assistência, porque não só a Previdência, mas também a Seguridade Social, ela abarca tanto a saúde, como a assistência, como a Previdência. E aí, dentro disso, dentro desses institutos, a gente tinha a divisão de institutos, INPS, APTEC, API, INAMPS, cada um tinha a sua função. Uma pagava Previdência, aposentadorias em si, outras pensões, outros os auxílios-doenças, a Legião Brasileira que fazia hoje a função do tão famoso BPC-LOAS, que naquela época era uma ajuda muito legal para quem realmente necessitava, e até que a gente chegou com o nosso INPS em 1967. Então, de 23 até 67, a gente teve diversas atualizações, modificações, e, assim, Eloy Chaves ele foi secretário de Justiça, uma pessoa muito humana. Então, ele trouxe isso desde 1923, para que esse histórico a gente conseguisse chegar hoje, com o INSS. Pós-INPS, tivemos o SIMPAS, o Dr. Casu também vai falar, o SIMPAS também integralizou a muitos institutos para que hoje fosse concentrado tudo no Instituto Nacional do Seguro Social, que é o seguro do trabalhador. Eu digo, essa é a melhor proteção que o trabalhador pode ter. Agora, recorrendo aí... Opa, doutor, quer fazer alguma coisa? Não, eu só queria remontar um pouco mais atrás, porque a Lei Eloy Chaves fala ela fala ou trata da previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, mas a história nossa começa bem antes com os funcionários públicos e os militares. Então, a primeira menção, se eu não me engano, de benefícios previdenciários tinha a ver com a Marinha, que era de 1700 essa lei. Então, isso foi construído e também está ligado ao fato que os funcionários públicos tinham muito mais voz, então eles conseguiam benefícios mais facilmente. Então, nossa história começa primeiro com esses benefícios ligados aos militares e aos servidores públicos em geral. E depois ele é estendido à iniciativa privada. E no mundo, acho que eu teria duas grandes correntes para os benefícios ligados à Previdência e à Seguridade Social, que é o modelo alemão, que então é ligado ao trabalhador e à firma, que é como a gente começa, né? E os modelos que são universalistas, como o da Inglaterra, que foi instituído pelo Beveridge. E outra coisa que eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, né? Hoje em dia, né, a gente tem aí duas idades de aposentadoria
para as mulheres, né? Quem está começando a trabalhar a partir de 2019, quem começou a trabalhar a partir de 2019, para mulheres são 62 anos, a idade mínima de aposentadoria, para os homens 65, e aí também tem lá o tempo de contribuição mínimo para as mulheres 15, para homens 20. Eu queria que o senhor contasse para a gente, né, nesse histórico, desde o início, como que se determinava aí a idade mínima para se aposentar, tempo de contribuição, como que funcionava isso na história? Olha, essa idade mínima ela já foi basicamente mais baixa, né? 60 no rural, que era diferenciado do urbano. Então, nós tínhamos várias formas de aposentadoria, dependendo do benefício. Nós tínhamos benefícios por idade, então tem a ver com essa idade que você está falando, que tem uma idade limite, e nós tínhamos benefícios por tempo de contribuição. Então, essas duas coisas eram de alguma forma separadas, e para a idade você tinha uma carência que você teria que ter pago para o sistema por 5 anos. Agora é bem mais. São os 15 anos que você mencionou. Historicamente, sempre existiu essa diferença na elegibilidade de homens e mulheres. Mas eu diria que está diminuindo, né? Mas no mundo a tendência é a homogeneização. Homens e mulheres têm direitos iguais, e nesse sentido a idade de aposentadoria e o tempo de contribuição das mulheres, eu acho que no futuro deve se igualar ao dos homens. Tá, mas antigamente, por exemplo, as pessoas se aposentavam aí com 50 anos, com 60 anos, como que foi essa evolução? Quando aposentava por tempo de contribuição, então você precisaria 30 anos reduzido ou 35 anos, tinha gente que se aposentava com 50 anos, 55 anos. Então, isso era muito, digamos, penalizante para o sistema, que uma vez aposentado, eles receberiam o benefício por muito mais tempo. Mas é bom lembrar que antes a esperança de vida era muito mais baixa. Então, as idades de aposentadoria também estão ligadas a esse tipo de situação demográfica. Mas o que acontece é que o pessoal que é do mercado formal, que se beneficia das aposentadorias por tempo de contribuição, elas normalmente têm salários regulares, são mais ricos, são mais educados, então tem uma esperança de vida maior. Então, já existia um certo desequilíbrio nesse sentido, que o pessoal mais rico é que tinha acesso a esse tipo de benefício. Isso quer dizer a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Certo. Que antigamente chamava aposentadoria por tempo de serviço e tinha regras ligeiramente diferentes. Antes, você precisava mostrar que você trabalhou e não que você tinha contribuído. Então, você podia ter, se você tivesse trabalhado numa atividade que não era ainda coberta pela Previdência, você podia averbar esse tempo e esse tempo contar para a sua contagem para aposentadoria por tempo de serviço. Aí, depois, com a mudança para tempo de contribuição, você precisa ter realmente uma contribuição associada a esse tempo. E essa época aí em que se contava também o tempo de trabalho, não necessariamente o tempo de contribuição, quando que aconteceu isso? Em que período que isso ocorreu? O tempo de serviço? Não, em que eles consideravam o trabalho e não somente o tempo de contribuição, né? O tempo que aquela pessoa tinha trabalhado. Né? Em que período da história que a gente... Eu acho que começa assim, né? Então, acho que só com a reforma... que a reforma constitucional é que isso muda, tá? E passa a ser tempo de contribuição e não tempo de serviço. Tá. Então, boa parte da nossa história foi tempo de serviço. Então, teve emendas constitucionais que mudaram isso.
Pegando um gancho, Eliane, outro marco para nós, previdenciaristas, não só a Eloy Chaves, mas também a Lopes, né, que foi a Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Essa lei orgânica, ela unificou as regras de todos os sistemas, aquele histórico que nós trouxemos. O que acontece? Ali, uma das coisas que o Dr. Casuto também falou, é porque isso foi que eu vou entrar no campo de quando esse tempo de serviço virou tempo de contribuição. Isso foi tido com a emenda 20 de 98. Antes da emenda 20, tivemos a emenda 19, que foi o princípio da eficiência, que foi colocado também na Constituição Federal. Então, por que tempo de serviço para tempo de contribuição? Na emenda 20, de 16 de dezembro de 98, muitas pessoas, assim como em 2019, ficaram preocupadas em relação ao direito adquirido, que é uma expectativa de direito. Nessa época, tínhamos a aposentadoria proporcional. O que eram as aposentadorias proporcionais? As aposentadorias proporcionais eram uma aposentadoria que ela sairia de 70% da sua renda, e ela majoraria de 5, 6 pontos a cada ano contribuído, não mais trabalhado. Então, foi esse marco que trocou o tempo de serviço pelo tempo de contribuição. E retornando também à idade, depois que promulgaram a Constituição de 88, que colocaram a Seguridade Social no mesmo patamar, o que também trouxe, logo depois, na Lei de Benefícios, a 8.213, foi o critério da idade e a contribuição. Por quê? Porque era uma faixa etária, não eram todas as pessoas que tinham que ter 15 anos de contribuição, ela tinha uma tabela progressiva para isso. Então, tinham pessoas que com 8 anos de tempo contribuído já teriam direitos, que eram requisitos contribuição, requisito idade. Então, quando a pessoa fazia a idade, ela completava a idade, o requisito homem ou mulher independente, 65 homem, 60 mulher, naquela época de 91, dependia daquela tabela progressiva da lei de benefícios. Então, não foram os 15 anos sempre. Começou com 8, aí foi 8,5, e foi subindo. Então, até hoje, pelo direito adquirido, existem pessoas que têm direito lá atrás, por exemplo, uma mulher que tenha completado 60 anos em 1995, a carência delas, vamos dizer assim, ou a contribuição dela, essa vai obedecer à tabela. E essa tabela, depois de 98, ela ficou unificada para 15 anos para essa aposentadoria por idade. Eu falo que é esse benefício, né? Porque a Previdência Social, ela distribui diversos benefícios. Assim, quando a gente fala de aposentadoria, a gente acha que é uma só, mas a gente pode falar aqui de pelo menos 4 que são as mais corriqueiras. E tem também uma diferença grande entre urbano e rural, né? Mas a gente vai especificar tudo isso, professor, no próximo bloco. Aí eu abro para a gente falar dos diversos benefícios que a Previdência Social traz hoje, não só a aposentadoria, você já adiantou alguns, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa, o Câmara em Pauta, não sai daí, porque a gente volta já já. De volta com o Câmara em Pauta, o tema do programa de hoje são os 100 anos da Previdência Social e a gente está discutindo esse assunto com os nossos 2 convidados, o doutor Guilherme Radzevicius, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Guarulhos, e também com o doutor Kaysô Beltrão, que é professor de Estatística e de Políticas Públicas da FGV, especialista na área previdenciária. Bom, a gente estava falando sobre direitos, né, sobre tipos de aposentadoria e também de direitos, só queria retomar aqui com o doutor Guilherme uma informação para a gente poder seguir no programa, para explicar aí os regimes que existem de previdência social. Conta para a gente aí os regimes e também os tipos aí de aposentadoria possíveis. Oi, Eliane, isso é muito importante, porque quando a gente fala de previdência, a gente engloba em geral, mas cada regime, ele tem a sua regra de previdência. Muitos falam, eu sou estatutário, porque eu tenho um estatuto. Então, a gente tem que diferenciar muito isso, o que é o regime geral de previdência social do regime próprio de previdência social. Porque o regime próprio, normalmente, ele é feito para servidores, e dos quais os servidores que contêm um estatuto. São regras próprias, cada estado, cada município tem as suas regras, tem o seu próprio estatuto. E eu digo que é um pouco mais simples, porque a gente só tem 2 benefícios no regime próprio, que seria a aposentadoria e a pensão. O resto são auxílios.
Enquanto no regime geral, nós temos diversos benefícios, como pelo menos 7 formas de aposentadoria, pelo menos 6 formas de auxílios. Então, a gente tem que diferenciar, tem que deixar muito claro isso, que o regime geral é aquele funcionário, podemos dizer que é seletista, que ele é vinculado ao INSS. Enquanto o servidor público, ele é vinculado ao regime próprio através de um estatuto, por isso o estatutário. E as regras são completamente diferentes. Só para trazer para especificar, o senhor falou assim que no regime geral existem diversos auxílios. Dá alguns exemplos para a gente desses auxílios que estão incluídos. Nós temos o auxílio reclusão, por exemplo, que é um benefício que é para o regime geral. Nós temos o antigo auxílio doença, hoje denominado incapacidade temporária, incapacidade de permanência. As aposentadorias, a gente também tem a aposentadoria especial, a gente tem a aposentadoria comum, a gente tem a aposentadoria por idade, enquanto no regime próprio não. A gente tem a aposentadoria, que são regras do estatuto, claro, respeitando a Constituição Federal. Professor... Eu queria acrescentar só que as últimas mudanças que ocorreram foram na direção de tentar homogeneizar esses sistemas e as regras. Então, com a criação de um fundo de complementar para os funcionários públicos, dos 3 poderes, pelo menos no federal, a ideia é que eles se aposentem com as regras cada vez mais semelhantes ao do regime geral. Então, o que o senhor está dizendo aqui para a gente que para os funcionários públicos foi criada essa possibilidade de fazer uma previdência complementar para ir chegando aí para as regras do sistema público se aproximarem, então, do sistema privado, aí das regras do INSS? Uhum. Mais ou menos isso. É porque os funcionários públicos não tinham teto no benefício. E o regime geral tem um teto para o benefício. Então, a ideia foi criar um fundo que cobrisse a parte acima do teto para os funcionários públicos, para então as regras de cálculo do benefício, na verdade, ficarem cada vez mais parecidas com as regras do regime geral. Mas isso é só para os novos entrantes e para funcionários que optarem por isso. Tá. Eu queria, antes de falar inclusive sobre esses... O sistema público, né, que seria o regime próprio, né, de previdência, o sistema privado, eu queria falar um pouco das reformas, depois a gente pode voltar aqui sobre esse assunto. E, professor Kaysor, eu queria que o senhor destacasse, o senhor falou assim, dos trabalhadores rurais, aí houve uma reforma em 98, isso mudou um pouco a situação dos trabalhadores rurais. 91, né? A Constituição Federal de 88, então ela fez algumas mudanças para as regras do trabalhador rural. Então, antes, o trabalhador rural que recebia o benefício eram somente homens, principalmente homens, não somente homens. Então, acho que um indicador disso é que nas bases de dados da Previdência você não encontrava sexo para o benefício rural. Então, cada família tinha direito a um benefício. Aí, com a Constituição de 88, determinou que os indivíduos que seriam o objeto do benefício. Então, essa legislação criou regras específicas para homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, possibilitou que mulheres também tivessem o benefício de aposentadoria rural. Agora, eu gostaria que o senhor comentasse também, né, a reforma que houve em 2015, ela transformou aí as referências de tempo de idade, tempo de contribuição em pontuação, né? Então, para as mulheres, a partir daquele momento, elas tinham que ter 85 pontos somando idade e tempo de contribuição, homens 95. Para as mulheres, elas tinham que ter um mínimo de contribuição de 30 anos e os homens um mínimo de contribuição de 35 anos. Eu gostaria que o senhor falasse o que esse sistema representou aí do ponto de vista estatístico, né, do ponto de vista da previdência para a sociedade, né? Qual foi o reflexo disso? Tá. É que a regra do cálculo do benefício, ela começa
antes de 88, era o último benefício, o último salário de contribuição. Então, e para a aposentadoria por tempo de contribuição plena. Para o tempo de contribuição parcial, aposentadoria proporcional, você tinha uma regra, mas a referência ainda era o último salário de contribuição para o funcionário público, e para o pessoal da iniciativa privada, você usava a média dos melhores 36 salários ou contribuição dos últimos 48 contribuições. Então, era uma coisa mais definida no finalzinho da vida contributiva. Então, tem uma mudança que ela passa a ser em cima das contribuições. Eu acho que eles instituíram em 94, primeiro porque antes de 94 teve um período com uma inflação muito alta, e como a regra determinava que deveria haver um deflacionamento para o cálculo do benefício, isso dificultaria muito antes de 94. Mas só que saiu agora uma determinação do Supremo falando que se você achar que é melhor, você pode pedir aposentadoria baseado na média de todos os seus salários de contribuição. Mas, voltando à sua pergunta, teve um período que você tinha uma regra que era essa média. Depois houve uma mudança para ser baseado nessas contribuições. Então, foi criado esse fator previdenciário que reduzia, não a parte das vezes reduzia, era uma fórmula que levava em conta o tempo de contribuição, levava em conta a esperança de vida, que era em cima de uma tábua que o IBGE calculava para a população em geral. E, depois disso, o que você mencionou foi a regra, a fórmula 95. Então, o benefício era calculado, a fórmula de cálculo era calculada em cima do tempo de contribuição e a idade da pessoa. Então, se eu somasse os dois, 60 anos, por exemplo, e 35 de contribuição, daria 95, e eu receberia 95% da média de contribuições. Doutor Guilherme, complementando aí. O que acontece? Quando a gente fala de previdência social, principalmente do regime geral, a gente tem que entender o nosso sistema. O sistema é um sistema de repartição simples. O que quer dizer isso? Todo mundo paga para que todo mundo use. É diferente do regime de capitalização, que eu coloco no fundo o que eu vou retirar. No sistema de repartição, eu coloco no fundo que vai abarcar todos. O que acontece? Para isso, é feito cálculos. Entrega-se o benefício através de cálculos. Esses cálculos, eles já tiveram diversas mudanças também, que levam em consideração a média aritmética simples disso dos salários. Sempre desde julho de 94, quando foi instituído o Plano Real pós o RV, exatamente por causa da deflação. E sempre, depois da aposentadoria proporcional, vou também falar um pouco da aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, ela nunca teve fator previdenciário que fosse desvantajoso ao segurado. Então, em 99, a Lei 9876, ela instituiu no seu artigo 3º, que foi o que levou ao tema da revisão da vida toda, que era para pegar todos os salários, inclusive anteriores a 94, o que acontece? Foi instituído esse fator previdenciário para ser um gatilho, naquele momento, para que não houvessem as aposentadorias precoces. Ou seja, o fator previdenciário é levar em consideração a expectativa de sobrevida daquele segurado, para que ele não pudesse aposentar e continuar no sistema, porque não faz sentido. Se a pessoa se aposenta, ela vai se recolher para que dê novos empregos, novas entradas. Isso é o sistema de repartição, todos por todos. E o que aconteceu em 2015?
Em 2015, no regime geral, tá? Não no regime próprio, por isso que eu digo que o regime geral ele é muito mais extenso. O que ele trouxe? Ele percebeu que muitas pessoas, após 98, tinham as suas aposentadorias proporcionais. Inclusive, em 95 a gente teve um tal do pecúlio, que depois nós falamos. Em 98, as aposentadorias proporcionais eram tidas, e as pessoas continuavam trabalhando com a sua aposentadoria defasada. Muito pouco, ela não conseguia ir para os seus aposentos. Em 2015, trouxe mais uma regra, mais uma benesse, não é que houve a alteração do benefício, é mais uma forma de cálculo do benefício, em que o fator previdenciário não seria inserido no cálculo. Por que não? Porque normalmente o fator previdenciário ele é um redutor. A gente fala que é uma conta que leva em consideração o tempo de contribuição, uma alíquota de 0,31, a idade da pessoa e o divisor a expectativa de sobrevida, conforme o Dr. Cazu falou, baseado no IBGE, na tábua de mortalidade. Então, para aposentar por idade, o fator previdenciário, às vezes, é superior a 1. Ele é aplicado, ele é optativo. Agora, nas aposentadorias por tempo de contribuição, ele sempre foi obrigatório. Inclusive, na Reforma 19, ele continua lá em uma regra. Só que quem se aposentasse por pontos não teria a incidência do fator, fazendo com que a sua renda de aposentadoria ficasse muito maior do que com a aplicação do fator. Certo, então houve... a pessoa conseguia se aposentar ali sem ter nenhuma redução, ou seja, eram os melhores, aí, 80% dos seus melhores salários ali era o valor que ela ia se aposentar, não teria mais nenhuma alteração. Eu queria só acrescentar uma coisa, é que em vários países você tem ou uma interdição de você continuar trabalhando depois que aposenta, ou você tem uma redução no benefício. O Brasil não tem uma regra desse tipo. Então, muita gente se aposenta e continua trabalhando. Então, essa ideia de abrir espaço no mercado de trabalho não é muito concreta aqui no Brasil. Era o pé na cova, né, doutor Cazu? Nós temos o pecúlio, o pé na cova. É o pé na cova, só que agora, digamos, antigamente... Eu acho que o regime geral tinha o pé na cova, né? Agora esse pé na cova só existe para o funcionalismo público. E o que é o pé na cova, né? Então, o pé na cova é se você é elegível para aposentadoria e não se aposenta, então você recebe, no regime geral agora, recebe de volta a sua contribuição previdenciária. E antigamente eu acho que era 25% para o regime geral, 25% da aposentadoria, do valor que seria a aposentadoria se você se aposentasse. Aposentadoria compulsória, né? Não pode mais trabalhar. 75 anos, se eu não me engano, né? Não, professor? Mas isso é só para o serviço público. Serviço público, né? Só no serviço público tem isso. Porque para a iniciativa privada você pode... Se o empregador permitir, né, você pode trabalhar, continuar trabalhando. Voltando aqui, professor Cazu, para expectativa de vida e definição de idade mínima de aposentadoria. Eu bato nessa tecla porque eu acho que isso foi um dos assuntos mais discutidos na última reforma, né? Hoje, 62 anos para mulher, 65 para homem. Aí o senhor falou ali da expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro, segundo projeções do IBGE para 2022, é de 77 anos,19 para a população em geral, para homens 73,74, para mulher 80,67. Mas quando a gente olha para o estado do Piauí, a expectativa de vida dos homens, lá, né, a expectativa de vida média, é de 67,75. Aí, quando você pensa que o homem vai se aposentar ali com uma média de 65 anos, vai aí ter uma expectativa muito pequena de vida. Como que se estabelece essa média aí para fazer a reforma? Eu não sei se o senhor participou desse processo ou então já estava ali analisando esse processo. Não, é que, na verdade, eu acho que quando você calcula o benefício, define as regras de elegibilidade, eu acho que ela fica bem separada do que é a esperança de sobrevida da população. E eu diria até que o seu dado, o IBGE divulgou, foi uma coisa anterior à pandemia.
Sim, Então, sim, todos anterior. os países perderam pelo menos 2, 3 anos de esperança de vida. E se eu fosse seguir a regra que é quanto tempo você ainda vai receber, as mulheres deveriam se aposentar mais tarde que os homens, ela tem mais esperança de vida. Então, o que você falou foi 7 anos a mais para as mulheres, então elas se aposentariam 7 anos mais tarde que os homens, é isso? Mas qual que é o critério médio, professor, que se utiliza? Qual que é o critério que se utiliza para definir essas médias eu acho que e não colocar existe, isso em reforma? Eu acho a ideia é você ter um equilíbrio atuarial. Então, você calcular atuarialmente as contribuições que as pessoas fizeram, tá? E calcular atuarialmente quais são os benefícios, o fluxo de benefícios que elas vão receber no futuro. Essa seria a forma ideal para poder haver um equilíbrio das contas. Isso é feito? Não, não é feito. Professor, assim, não sei se o senhor já parou e fez essa análise, se a gente fosse levar em conta esse equilíbrio atuarial, seria possível dimensionar com quantos anos os brasileiros e as brasileiras poderiam se aposentar? O problema é que quem se aposenta não é o brasileiro médio. Então, as contas que nós temos de esperança de vida é para a população em geral. Nós teríamos, mas existem tábuas que são específicas para os aposentados, os beneficiários do regime geral. E a esperança de vida deles é bem mais alta do que da população em geral. Então, se fosse fazer alguma conta, teria que se levar isso em consideração. Mas o que a gente espera que aconteça é que cada vez mais eu incorpore toda a população no sistema. Então, no limite, a esperança de vida do beneficiário do sistema deve ser igual à da população. Mas do jeito que é agora, tem uma diferença muito grande. Então, é uma coisa mais difícil de determinar e calcular. Tá certo. Então, doutor Guilherme, só aproveitando essa explicação, né, do doutor Kaysô, e também pensando aí nessa limitação de idade, né, como que isso se reflete na expectativa de aposentadoria da população de uma maneira geral. Essa idade, com esse tempo de contribuição, 62 anos para mulheres, com 15 anos de contribuição mínima, e para homens também, 65 com essa contribuição de 20 anos. Perfeito, Eliane. O que a gente tem que levar em consideração, inclusive nós ficamos 2 anos sem atualização da tabela de mortalidade do IBGE, tá? Isso tem que ser tido também, porque tivemos a reforma em 2019, logo ela foi tida sem uma tábua de mortalidade do IBGE. A tábua de mortalidade do IBGE, ela hoje é utilizada só para uma forma de regra de transição que nós teríamos, que é do fator previdenciários, como havíamos dito. E a ideia realmente do seguro social é que a pessoa possa integralizar e ter a consciência, poder fazer o seu planejamento, o seu patrimônio, que é assim que eu chamo, para que possa aposentar no momento correto. Porque é isso que hoje está buscando com essa nova reforma, trazer o requisito de idade e de tempo ao mesmo período, para que não haja defasagem nas rendas, porque não é porque você tem um direito que seria a melhor forma, a melhor época para se exigir. Porque isso é o quê? A população deve entender isso. Só para falar, imagina um mineiro de subsolo, a expectativa desse cidadão, desse segurado, pode ser a mesma um trabalhador urbano? Não, não deve. Então, essa expectativa de vida, realmente, ela não teve muito condão de trazer uma igualdade. O que a gente fala que é a universalidade de cobertura e do atendimento, um dos nossos princípios. Então, o que acontece é que, conforme o passar dos anos, as pessoas consigam integralizar na Previdência Social, no sistema de seguro social, e elas consigam se aposentar futuramente apenas como regime próprio, por idade e tempo ao mesmo período. Uhum. Então, nesse caso, né, quando a pessoa se aposenta dentro dessa regra, né, dos 62, 65, para se aposentar, por exemplo, com a média dos 100%, né, do salário que a pessoa teve durante a vida,
Para as mulheres, elas têm que trabalhar 35 anos e os homens 40, né? Então, elas têm que trabalhar muito mais anos do que a idade mínima apresentada ali, senão ela vai se aposentar com esse redutor e ainda tem o fator previdenciário, né? Então, tem que planejar. Foi o gatilho da reforma. Por quê? Porque não é porque você tem o direito que seria o melhor momento de exercê-lo. Se você vai continuar no mercado de trabalho, você não precisa pedir sua aposentadoria, porque isso vai manter o equilíbrio atuarial para que o regime seja sustentável, para que o regime de repartição tenha cofre, tenha dinheiro, para que arque com o seguro social de todos. Tá certo, então a gente vai continuar falando sobre isso, sobre os desafios da Previdência Social, mas no próximo bloco, você que está acompanhando o programa, não saia daí, porque a gente volta já já. De volta com Câmara em Pauta, o nosso tema de hoje são os 100 anos da Previdência Social no Brasil, e a gente está discutindo esse tema com os nossos dois entrevistados, o doutor Guilherme Radzevicius, que é vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Guarulhos, e também com o professor doutor Kaysô Beltrão, que é professor de Estatística e Políticas Públicas da FGV e também especialista na área previdenciária. Professor Kaysô, explica para a gente como que está o Brasil em relação a outros países do mundo quando a gente pensa em previdência social. Como que é aqui, como que é lá e como que a gente está em relação a eles? Eu diria que o Brasil, considerando o envelhecimento da população, ele tem muito mais benefícios, ou gasta uma percentagem muito maior do PIB em previdência. Mas a situação da previdência é que tem que fazer ajustes o tempo todo. Então, nós temos vários países que estão fazendo ajustes agora, alguns com um horizonte de mais longo prazo, como os Estados Unidos, e alguma coisa em curto prazo, como é a França. Vocês devem ter visto nos noticiários as manifestações do dia 19, né, que movimentou supostamente 2 milhões de pessoas na França toda, e que eles estão programando uma outra para 31 desse mês. E com uma mudança que para nós pareceria pequena, que é você passar para 64, quando nós já temos 65 como idade. Sim, o Brasil, então, já está na frente da França com relação à idade mínima de aposentadoria para os homens, né? Sim, mas só que esse não é o único benefício, porque nós temos um contingente muito grande de pessoas que se aposentaram no passado com regras muito mais frouxas. Então, nós temos um contingente grande de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Nós temos um contingente grande de aposentadoria por invalidez também. Eu acho que houve uma mudança, um certo aperto sobre classificar isso, mas as aposentadorias por invalidez também é um contingente grande, e principalmente pensões também. O Brasil tem uma percentagem de pensões que é muito maior do que outros países. Mas eu acho que isso também vai diminuir, porque a regra antes era muito frouxa, que era estar casado, ganha pensão. Agora você está definindo pelo menos uma diferença de idade limite, então existia muito casamentos de conveniência, eu diria, que alguém vai casar com alguém que é aposentado rural, sei lá, mas tem 20 anos e o cara tem 65 só para herdar a pensão. Eu acho que agora, com a nova regra, isso não vai ser mais possível, que você tem uma diferença mínima de idade para definir quais são as regras e a idade mínima para a pensão. Então, acho que tem mais a ver com o que era o passado, o contingente que nós temos no passado, mais do que com as regras atuais. Eu acho que as mudanças que nós fizemos, ou que estamos fazendo, elas vão na direção certa e dessa forma estão, digamos, mais ajustadas do que de outros países.
Doutor Guilherme, como que o senhor analisa, por exemplo, o reflexo principalmente dessa última reforma, né, da situação da Previdência hoje? Ela se sustenta do jeito que está? Essa reforma como que ela impactou na vida das pessoas? Foi positiva em relação à anterior? Foi negativa em relação à anterior? Como que a gente pode entender esse último impacto de reforma que a gente teve, pensando inclusive que a gente está vivendo um período de pandemia, muitas pessoas morreram, hoje muitas pessoas vivem da pensão de seus maridos, ou filhos vivendo da pensão, né, dos seus pais. Esse é um tema muito espinhoso, viu, Eliane? Porque nós temos micro-reformas. Desde 1988, a gente vem tendo micro-reformas. Essa reforma de 2019, a mais conhecida como Emenda Constitucional 103, é um pouco técnico que eu vou falar agora, mas eu explico logo em seguida. Ela trouxe normas que tentou mudar a forma do regime, como eu disse, de repartição simples para o regime de capitalização. O que acontece? Dessa forma, o regime de capitalização ele seria único, não mais geral. E o que trouxe essa reforma? Essa reforma é uma norma constitucional, da qual muitos artigos dessa regra, elas ainda dependem de outras regras, outras leis, vamos dizer assim. Então, essa reforma ela foi feita para manter o equilíbrio do sistema, porque a expectativa de vida das pessoas estava aumentando, ou a nossa tábua, que a gente fala tábua de mortalidade, ela está ao contrário, a gente tem mais pessoas idosas do que novos ingressantes na Previdência Social. E com isso, com essa reforma, ela tentou trazer esse equilíbrio. Só que ela foi feita de uma forma e depois ela passou pelo crivo do Congresso Nacional e teve ajustes ali que deixaram ela um pouco complexa de ser entendida. Ela foi vendida de uma maneira e ela foi promulgada de outra. Então, eu acredito que a previsão para os próximos anos é que nós temos aí diversas leis que venham regulamentar essa emenda constitucional, porque isso é necessário. Ou seja, é necessário fazer uma revisão da Previdência aqui no Brasil? Na verdade, é necessário fazerem leis para que cumpra o que está na Constituição. Porque isso, no ramo do direito, a gente chama-se de normas de eficácia plena, contida ou limitada. Uma norma de eficácia plena, ela já começa a vigorar a partir da promulgação. Uma norma de eficácia limitada, ela depende de um outro ordenamento jurídico. E a nossa reforma previdenciária do regime geral, ela está recheada de normas que precisam de outra lei. Então, hoje, a gente está sendo regulado por portarias, por decretos, que isso não é o ideal dentro do nosso ordenamento jurídico. O senhor... Pois não, queria acrescentar que, acho que na linha do que o Guilherme falou, é que a demografia tem um efeito muito forte na Previdência. Então, nós estamos vendo no mundo todo, e no Brasil em particular, a queda da fecundidade. Então, nasce cada vez menos gente. Nascendo cada vez menos gente, isso acontece desde os anos 80, vai entrar menos gente no mercado de trabalho, que são os contribuintes potenciais. E nós estamos vendo também, no mundo todo e no Brasil também, um aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, com avanços da tecnologia, da medicina. Aí eu tenho mais pessoas recebendo benefícios e a taxa de crescimento da população idosa é bem maior do que da população em idade ativa, que seriam os contribuintes. Então, o que eu acho que eu já falei isso, é que vão precisar de ajustes regulares. Que tipo de ajustes? Olha, aumentar a idade, ou diminuir o benefício, ou estender o tempo de contribuição. Eu acho que alguma coisa que poderia resolver seria melhorar o mercado formal, porque nós temos um mercado informal muito grande, mas eu acho que isso não se faz por decreto, infelizmente, mas que ajudaria. Eu acho que vai melhorar mesmo, é a população querer entender, porque o direito é deles. Então, cada vez mais eu estou entendendo, eu estou vendo que a própria população está querendo entender sobre o regime de previdência. Isso é o que vai fazer a diferença. Mas o senhor acha que dá para melhorar a Previdência em relação ao momento que ela se encontra agora, depois dessa reforma de 2019?
É a nossa esperança, não do verbo esperar, e sim do esperançar. E estamos trabalhando para isso. Como melhorar? Principalmente a pensão. A pensão por morte foi um benefício que foi muito, muito modificado. Eu concordo que a gente tinha umas viuvinhas do INSS, e isso realmente hoje tem critério de idade. Eu concordo com a forma de requisito para esse benefício, mas não concordo com a forma de cálculo. A aposentadoria por invalidez hoje, o auxílio por incapacidade permanente, é outra forma de cálculo que eu acho que vai ser melhorado. E outra que a gente já conseguiu, que foi o gatilho daquela contribuição única que o pessoal falava, o milagre da contribuição única. Conseguimos novamente trazer a forma do divisor mínimo novamente, isso para o regulamento, para a legislação ordinária. Então, eu acho que em termos de condição de cálculos de benefício, a gente vai ter um avanço, sim, principalmente nos seus coeficientes. Certo, então vamos lá. Vamos esperar, então, o melhor para a Previdência Social aqui no Brasil. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem as considerações finais sobre o nosso programa, falando aí, vocês podem falar também sobre a Previdência, se sentiu que faltou alguma coisa a ser dita durante o programa. E eu, desde já, agradeço a participação de vocês. Professor Kaysou, por favor. Então, eu acho que o Guilherme falou na população entender, eu acho que isso vai ser meio difícil, porque eu penso que seria necessária alguma campanha de esclarecimento e, no final, as pessoas estão preocupadas com o próprio bolso. Então, elas preferem ficar no mercado informal, entrar no mercado formal no final da vida produtiva e ter o benefício. E nós temos também uma outra excrescência, eu acho, que é o benefício assistencial. Se você recebe no benefício assistencial um salário mínimo e na Previdência você recebe um salário mínimo se você for pobre, para que contribuir? Entra no benefício assistencial. Eu acho que isso tem que mudar. Doutor Guilherme? Gostaria de agradecer, primeiramente, ao convite, agradecer a oportunidade de poder esclarecer. Digo que eu sou um apaixonado e vou continuar fazendo com que a sociedade civil ela fique mais perto do conhecimento previdenciário e principalmente pela Revolução 4.0. Isso é uma coisa que me deixa com muito receio, porque a gente vive num país que nem saneamento básico a gente tem. E hoje essa reforma, principalmente, ela trouxe uma reforma tecnológica. Então, eu acho que, além de tudo, a gente tem que educar os nossos analfabetos digitais, nós temos que olhar para a nossa gente, para aqueles que mais necessitam mesmo. É com essas pessoas que a Previdência, o seguro social, ele trabalha. É para eles que o Instituto Nacional da Seguridade Social trabalha. Então, deixando esse muito obrigado e esse pleito, vamos entender a Previdência. É um investimento que a gente faz. É o melhor, eu digo assim, é o mais barato. Isso aí, então, mensagem que os nossos convidados deixaram para a gente se aprofundar e entender melhor a Previdência, né, participar mais desse processo, para compreender os limites e também como funciona a aposentadoria e esses benefícios, para a gente tirar o melhor proveito disso, nesse dia que é o centenário, então, da Previdência Social no Brasil. Eu agradeço a sua participação, né, e me despeço. Até o próximo programa.